Bem-vindos a mais um podcast do IDG. Eu sou Zeila Bedin, a diretora-geral do Instituto de Desenvolvimento Global, e hoje conto com a presença das nossas psicólogas organizacionais e do trabalho, colaboradoras também do nosso instituto, né? Isso. Elisângela Biagi, né? Então, com muito prazer, mais uma vez aqui para a gente trocar muitas ideias, né? Falar do nosso trabalho, falar do que o IDG faz aí realmente, né? Em auxílio a muitos e muitos empresários aqui do nosso estado. Eu sou a Carolina Guincheski, né? Obrigada novamente pelo convite, Zeila. Sou psicóloga e formada aqui pelo curso de formação de Psicologia Organizacional e do Trabalho do IDG. E estamos aqui novamente para falar do nosso fazer, né? Do dia a dia como psicólogas organizacionais. Obrigada pelo convite. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema que nos diz respeito e está dentro das organizações, está mais voltado para o estratégico, que é a consultoria em psicologia organizacional, no sentido mais amplo, que aborda todos os níveis da organização, mas hoje mais focado no estratégico. Gestão, lideranças, diretorias, não é? E pessoas que tenham responsabilidades maiores dentro das organizações. E nesse processo, nós temos trabalhos desenvolvidos em todas as áreas, desde o recrutamento do alto executivo, até o treinamento e desenvolvimento desses grupos. Nós temos MBAs, né, executivos dentro das organizações para desenvolvimento e liderança. Nós temos mentoria, né, e dentro da mentoria nós temos também o que todo mundo se denomina coaching como ferramentas do PDI, de Programa de Desenvolvimento Individual, e no nível estratégico nós desenvolvemos os líderes da organização. E é nesse ponto que eu gostaria que hoje nós abordássemos, porque eles são os que decidem as ações dentro das organizações. E são eles que também desenvolvem a cultura dentro das organizações. E também serve de referência, modelo, exemplo, né? E isso às vezes não é considerado. Não basta ter competência técnica. Se as nossas lideranças não desenvolverem as competências comportamentais, né, e todas as competências humanas, porque não é só as comportamentais, nós temos competências físicas, mentais, espirituais, eu considero o espiritual também como uma competência, a gente tem que considerar todos os níveis de organizações, tipos de organizações e como essas organizações são formadas. Então, passando para vocês, nós temos ampla experiência nessa área, mas como vocês veem a nossa atuação na consultoria, tanto na consultoria externa quanto na consultoria interna, né? Como vocês veem também a influência que a gente pode exercer dentro das organizações formando bons líderes? Que implicação tem a nossa atuação dentro das organizações, trabalhando nessas áreas? Bem, na experiência como consultora interna, realmente tem uma relevância muito significativa o que a gente faz no desenvolvimento de lideranças estratégicas, inclusive, né? Essa experiência eu tenho desse mentoring realmente executivo, de partir desde o início, né? Do recrutamento dessa alta gestão, fazer o acompanhamento dele, né? Para que ele consiga se inserir dentro da cultura da empresa, para que a gente entenda o que ele traz também da sua experiência, que a gente pode melhorar essa cultura, né? E fazer esse trabalho de acompanhamento constante. E a gente percebe quanta diferença isso faz quando acontece desta forma e quando um líder ele somente é recrutado, trazido para dentro da organização e começando a desenvolver um trabalho sem esse suporte, sem a gente estar ali presente com o nosso fazer. Tenho ouvido muito, né, e é muito gratificante quando a gente escuta isso de uma liderança. Que bom que tu tá aqui, porque se tu não tivesse aqui, enquanto eu tive que passar por fase de adaptação, de aceitação de novas lideranças, de entendimento do meu trabalho, do que eu trago comigo pelo próprio CEO, de conquistar um espaço, eu não teria suportado, né?
E a gente trabalha com situações muito difíceis também, porque esses líderes estratégicos, eles trabalham com situações difíceis o tempo todo. Eles fazem tomadas de decisões em que nós auxiliamos esse pensar. Auxiliamos e influenciamos, então, essas decisões. Não decidimos por ele. Mas temos, sim, uma grande responsabilidade de estar ali nesse momento também. A consultoria externa, a gente tem um outro viés, né? A gente chega para fazer um diagnóstico organizacional, a gente chega para entender como é que está aquela cultura, como é que estão os ambientes, a gente chega para ajudar aquela liderança estratégica. Por vezes é o presidente, o CEO, o diretor, né, o gerente que está cuidando daquela organização, e eles têm propostas, mas eles não sabem como fazer. Eles querem fazer um trabalho de pessoas, mas eles não sabem como atingir, como acessar. Então a gente chega para esse entendimento e esse auxílio, construindo com eles algo que eles querem, né? Levando o nosso conhecimento, abrindo esses caminhos para que eles possam desenvolver esse trabalho. Porque nós não somos membros daquela organização, né? Mas nós estamos ali a serviço desse auxílio para que ela possa fazer o desenvolvimento que ela quer ali dentro, né? Eu percebo duas diferenças bem significativas na consultoria interna e externa, nesse limite onde a gente pode chegar, né? Onde a gente sabe que tem que parar em algum determinado momento, né? Mas é um trabalho bem importante para a gente ir falando um pouquinho sobre ele ao longo do nosso episódio de hoje. Então, Carol. Escutando a Elis falar sobre a consultoria, sobre estar perto das lideranças, geralmente os líderes olham a parte de consultoria interna ou externa, aquela pessoa que vem da área de pessoas, como um aliado. Eu acho isso super legal, né? E olhar como uma pessoa que dá apoio, que ajuda, que olha para o time de uma outra perspectiva, olha de fora. E que traz observações que são importantes e que às vezes ele não consegue perceber, né? E que daqui a pouco o líder fala, olha, mas eu sou o presente, né? Eu tenho uma escutativa, né? Eu tento fazer isso ou aquilo. E costumo dizer que muito mais do que ser, tem que parecer ser. Né? Não basta dizer, né, e ter uma escutativa, tem que realmente mostrar que aquilo ali tá fazendo efeito, né? Que não é só escutar, a escutativa não é só escutar e parecer estar prestando, né, e estar prestando atenção, tem que realmente ter uma atitude, né? Interagir, mostrar que tu tá interessado, né? E isso é importante porque além desse viés da escuta, do que a gente consegue olhar de fora, eles conseguem se sentir seguros com essa consultoria, né? Com essa presença que a gente consegue fazer no dia a dia. E é super legal, é gratificante participar do desenvolvimento da liderança ou da equipe, porque quando a gente desenvolve o líder, né? Ou ajuda a desenvolver o líder, a gente está ajudando a desenvolver a empresa, a gente está ajudando a desenvolver os colaboradores. Um líder que se propõe a fazer aquilo que é a área de desenvolvimento ou que as consultorias externas estão oferecendo, com certeza ele consegue ver os resultados no time, né? O time tem uma performance diferente, tem uma confiança diferente, tem uma coesão diferente e a gente consegue prestar bem atenção nisso. Através dos resultados, inclusive. Exatamente. É aí que a gente mede, né? O trabalho que é realizado. Porque a gente chega com uma proposta de fazer com que esses líderes se vejam, né? Às vezes na própria posição que eles ocupam, mas que eles se vejam antes como uma pessoa também. Que eles partam com o princípio de tudo, que é o autoconhecimento. Que isso, quando a gente pensa não, mas a gente vai falar de autoconhecimento, a gente vai fazer terapia aqui? Não, a gente não vai fazer terapia aqui. Absolutamente não. Né? Muito pelo contrário, né? Mas a gente vai precisar, sim, se contatar, né, consigo. Tu vai precisar fazer esse trabalho de te contatar contigo, de ter entendimento sobre ti que tu ainda não tem, trazer à luz questões tuas, né, que influenciam no teu trabalho diretamente, que tu não te dá conta,
porque talvez tu nunca tenha passado por algum processo assim, e entender o quanto isso reverbera lá na tua equipe e aí no teu trabalho. Então, é aquele conhece-te a ti mesmo, realmente, para iniciar, né, um processo de desenvolvimento, sem No dúvida portal de nenhuma. Delfos estava escrito, né? Exato. Conhece-te a ti mesmo, primeiro, né? Considerando que a maior parte das vezes que nós somos contratados porque na empresa existe algum problema sério que eles não estão conseguindo resolver. Quando nós somos contratados pela alta diretoria, é muito importante porque a gente tem o poder decisório junto conosco. Quando a gente é contratado por uma área intermediária, às vezes a gente tem um papel secundário, porque não atinge a alta cúpula. Quando tu é contratado numa área operacional para um processo, o teu alcance é menor. Como isso repercute? Considerando que tu entra na organização e tu é um agente de mudança, porque qualquer coisa que tu fizer dentro de um projeto, né, de desenvolvimento de uma área ou de outra, tu vais estar mudando o que acontece na organização. Como é para vocês assim ver o conhecimento que vocês têm sobre gestão da mudança, porque pequeno ou grande ela vai estar acontecendo, quando vocês entram numa organização contratadas, né, para desenvolver um processo, um projeto ou para desenvolver as altas lideranças? Tem uma frasezinha, e vou passar a palavra para ti bem em breve, eles, mas tem uma frasezinha que quem já trabalhou comigo escuta bastante, que é: eu vibro pequenas vitórias. Né? E é de pouco em pouco que a gente consegue ver a mudança acontecer. Né? E eu não preciso nem explanar um pouco mais essa frase, porque ela fala por si só. Eu vibro pequenas vitórias todos os dias no trabalho, com todas as experiências que eu já tive, e me apego nelas. Mas é exatamente sobre isso, Carol. A gente costuma falar, então, passos de formiguinha, né? Porque é assim realmente, e cada pequena vitória, ela é muito importante. Porque o trabalho de gestão de mudança, é interessante isso, quando eu estava fazendo minha formação e eu tive contato com essa disciplina lá no IDG, eu pensava, eu não quero trabalhar com gestão de mudança. É um Até que eu desafio muito grande. muito grande, até que eu entendi que, na verdade, isso permeia o nosso trabalho o tempo todo, né? É, o A tempo gente todo. já chega para fazer uma gestão de mudança realmente. Não é que esteja acontecendo às vezes na organização. Por vezes ela nem sabe que precisa promover isso e a gente chega como um agente transformador, então, promovendo essa mudança. E não é fácil realmente trabalhar com isso, porque a gente não pode ter expectativa de tempo. A gente não pode ter expectativa de que trabalho a gente vai desenvolver, no sentido de que a gente vai conhecendo aquilo ali no dia a dia, né? E promover mudanças quer dizer promover mudanças nas pessoas, né? E isso é um tempo muito singular. Então, algumas pessoas vão responder com mais brevidade, realmente vão entender o processo. Outras vão ter muita resistência, o que é muito natural, né? Algumas talvez não façam esse movimento de mudança, né? Mas a gente precisa que alguma mudança aconteça. Então, a gente, acho que se desprover até de algumas vaidades é muito importante, né? Nesse sentido. A gente, por profissão, né? Eu costumo pensar que a gente tem que ter uma consciência de que a gente trabalha muito com frustração, né? E falar sobre gestão de mudança é estar disposto a ter muito mais frustrações do que vitórias pequenas a serem comemoradas, né? Sim. E levar essa consciência para as lideranças, mas eu acho que é sobre isso, assim, é trabalhar mudanças nas pessoas. Então a gente tem que entender qual é o meeting, quais são as primeiras pessoas, onde é que a gente começa esse trabalho, quem é que precisa ser impactado primeiro. E a gente tem um ditado que diz, né, a palavra ela conduz, mas o exemplo é que carrega, né? Então, as pessoas que são referências por alguma razão dentro daquela organização, seja pelo seu setor, né, de liderança, seja porque ela tem um cargo importante de mais visibilidade, essas pessoas a gente precisa fazer a gestão de mudanças com eles primeiro. Né, para que eles consigam realmente mostrar e as pessoas possam olhá-los e entender. Estou vendo
né, novas diretrizes aí, estou vendo um novo comportamento aí, uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de liderar, uma nova forma de fazer cobrança, né, uma nova forma de buscar resultados, uma nova forma de acolher, e às vezes nem acolhimento tinha. Então, acho que são essas sutilezas, né, que a gente vai trabalhando, que vão fazendo com que a gestão de mudança aconteça. Não é uma coisa só, né? Não é um norte só, um sentido só. Acredito eu assim nisso, né? É assim que eu tenho visto nas experiências que eu tenho tido com isso. E ela não é breve, ela é demorada, ela é uma gestão de mudança de cultura, e cultura a gente não muda, né, de uma hora para outra, é uma construção que se faz. E exatamente por ser uma construção, ela precisa ter uma base forte, sólida, né? E isso requer algum tempo realmente, para que as pessoas façam o trabalho de se desconfortarem, para estarem novamente numa posição mais confortável, mas que esse conforto requeira, queira dizer, né, que estão no caminho certo, que fizeram aquele, o que precisava, né, ser mudado, enfim, por aí. Vocês já ouviram falar do mundo VUCA? Esse é o mundo que nós estamos vivendo e mais acelerado. Pensem em quem está nos cargos de liderança e de gestão, de alta gestão, que o poder é solitário. Que quem ocupa uma presidência de uma organização tem muitas circunstâncias que eles não podem compartilhar nem com os pares. Exato. E aí eles te chamam, como consultor sênior que tu é, para auxiliá-lo nos processos decisórios e nos processos de avaliação e até nos próprios conceitos que ele tem a respeito da própria organização e dos pares. Porque tem algumas coisas que nem com os pares dá para trocar. Porque às vezes tem conflitos internos que diz respeito exatamente àqueles que estão na liderança e que compartilham o processo decisório e o futuro da organização. E com quem essas pessoas podem falar? Com quem elas podem trocar? Quem está preparado para atuar nesse nível? Eu sempre coloco, é uma caminhada grande. Porque quando a gente começa a consultoria, em geral a gente começa por processos. Nunca por um processo decisório, nunca por uma mentoria, um gestor, um diretor de empresa, um alto executivo. Quando tu chega nesse estágio é que tu percebe que na hora que tu está prestando essa consultoria, tu está sendo um influenciador do grande decisor. Como é que vocês veem a responsabilidade do consultor dentro dessas circunstâncias onde tudo que tu sabe da organização, como na clínica, é sigiloso, não pode ser compartilhado com ninguém, apenas com aquela pessoa. Mas eu acho que aí vem a grande habilidade da nossa profissão e do talento que a gente vai desenvolvendo enquanto profissional, enquanto consultor, permeado pela ética da nossa profissão, né? De poder ser receptor de todas as informações, de todas as situações que acontecem, de todas as pessoas envolvidas naquele contexto e conseguir entender. Eu preciso que vá para este lado, eu preciso que essa pessoa, né, consiga ir por aquele norte. Eu não posso dizer para ela o porquê. Aí eu tenho que estabelecer uma relação realmente de muita confiança. Muita confiança. Né, para que ele entenda que aquilo que eu estou dizendo, embora eu não possa abrir o contexto, embora eu não possa dizer, às vezes até o porquê, ele diz assim, ó, vai por aí. Não é, a decisão é dele, final. Sempre. Se ele vai ou não. Né? Sempre. A gente não toma decisão. Mas a gente pode dizer, nesse momento, eu preciso que tu vá para esse lado. Em outro momento, a gente pode dizer, olha, a gente tem essas possibilidades aqui. O que tu imagina se tu for tomar esta decisão? Onde é que tu acha que vai chegar? A gente já sabe a resposta que seria ideal, mas a gente não vai dar. A gente precisa entender se ele conseguiu entender o caminho e se não, não. Então vamos trabalhar mais um pouco algumas questões, alguns contextos, para que ele possa ir se encaminhando de maneira mais natural às tomadas de decisões que precisam ser feitas, né? O processo decisório é muito complexo, né? E quando a gente pensa num processo decisório que vai definir o destino da organização, tu pensa que para tu poder trabalhar essa consultoria, tu tem que conhecer muito bem a organização.
Tu não chega nesse estágio de repente. Mas quando é o cargo mais elevado, os mais elevados dentro da organização, e o conflito é pessoal da própria pessoa que exerce o cargo, muitas vezes o teu papel mais importante é a escuta. Sem julgamento, sem conclusão, mas a escuta para que a própria pessoa reflita e possa ser ouvida e se ouvir. Eu ia chegar nessa parte quando ele estava falando sobre estar como... É como um conselho, né? É como um conselho. Só que de outra forma. Né? De uma forma talvez mais comportamental do que de fato, às vezes, sobre o negócio, né? E nem sempre esse consultor vai ter as respostas que ele precisa, porque às vezes a gente não conhece de todas as partes técnicas que precisam da tomada de decisão. Mas o acolhimento é importante. Só da pessoa ter alguém para falar, e no momento que ela fala, ela se escuta, e aí ela consegue tomar conhecimento e tomar conta daquilo que está acontecendo, né? Já basta. Né? Há pouco tempo estávamos comentando sobre pacientes, né, que estavam nos procurando em situações bem complicadas, às vezes, do falecimento de um familiar, né? E a gente chega da conclusão, nossa, é tão difícil falar alguma coisa nessas horas, né? É muito parecido quando é um processo decisório, né? Às vezes a gente não tem a resposta, mas tudo que a pessoa quer é de alguém ali saber que tu tá ali. Já dá uma segurança, né? Vem aqui na minha sala, vamos tomar um café, né? Ou eu preciso conversar contigo, posso te ligar? E aí tu não fala absolutamente uma palavra no telefone, a pessoa fala tudo que precisa. Eu acho que eu já tô aliviada, posso desligar? Pode, era isso, né? Então, nem sempre a gente vai ter resposta para tudo, vai aconselhar. E em alguns momentos eu digo, né? Eu não sei o que dizer sobre isso. Vamos pensar junto, mas eu realmente não sei o que dizer. E eu não tenho vergonha de dizer isso em vários momentos, assim, da minha vida profissional. Eu realmente não sei o que te dizer. Vamos juntos descobrir, porque é importante também a gente mostrar que a gente não tem uma bolinha de cristal, uma lâmpada que a gente faz assim e tem resposta para tudo, né? Porque daqui a pouco idealizam, a gente idealiza o psicólogo, idealiza o consultor interno, externo, o analista, o especialista, o gerente de RH, como se fosse, né, o que tem resposta para tudo. E não, a gente não tem, né? E isso é bem importante trazer, desmistificar um pouco, né, a área de pessoas, né? Né? Geralmente a nossa porta de entrada é a área de recursos humanos, né? Dificilmente a gente vem de outro viés, né? Por ser a área que cuida, né, do desenvolvimento humano das empresas. E existe um estigma dentro do RH de que as pessoas têm muito mais medo, eu acho, do que ver como aliado, né? E é uma luta diária, né? Da área de gestão de pessoas, desmistificar isso. E quem vem de consultoria talvez possa estar errada, né? E se tiver, né? Vocês que prestam essa consultoria externa estão aqui para dizer. Quem vem do externo vem um pouco mais confortável, né? Porque já vem sabendo por que foi contratado, existe um serviço a ser prestado, né? Quem é interno precisa ainda seguir alguns escopos, algumas regras internas, uma política interna, compliance interna. Uma subordinação. Né? Uma subordinação, exatamente. Que tem uma certa limitação, uma certa limitação de onde pode chegar, né? Mas tem uma questão importante isso que tu falou, porque acho que a condução do trabalho ela vai se permeando muito por aí. Na consultoria externa, quando a gente chega, a gente tem um contrato que a gente faz, né? De fidelidade, um contrato, né, de parceria, um contrato de ética,
Porque muitas vezes a gente vai falar com pais, irmãos, filhos que fazem parte daquela organização. É uma Principalmente família, empresa familiar. né? É o mesmo sobrenome que vai estar ali em 2, 3, 4 pessoas de gestão, né? E lidar com isso não é algo fácil. Então, o contrato é, né? Uma das coisas que eu procuro dizer, não importa de que sobrenome nós vamos estar falando. Nós vamos ter que tratar a situação de forma ética e profissional, visando, então, o bem-estar de vocês. Vocês vão cuidar disso aí também, num outro departamento, de uma outra forma. Aqui a gente vai tratar do sobrenome comum, mas visando, então, essa harmonia do negócio, né? E não é muito fácil de fazer isso às vezes, porque vem muito isso. E se eles estão, às vezes, em posições de liderança diferentes dentro da organização com o mesmo sobrenome, e tem um que se sobrepõe, tem aquele conflito, né? Tem aquela questão. Não, mas eu quero fazer isso, mas eu não posso, mas aí eu tô comprando uma briga, né, com o meu pai, com o meu irmão, com o meu filho, e como é que fica isso? Porque eu vou ter que desagradar alguém. Bom, a gente não vai agradar as pessoas, né? A gente vai ter que entender esse contexto, a gente vai ter que ter o consenso do que se quer de sucesso para esse negócio, né? E como é que vocês vão lidar com isso, tratando aqui, estamos todos na mesma mesa, né? Para lidar com essa questão. Eu vou continuar da tua fala e vou te dizer, pela minha experiência, eu trabalho há muitos anos com empresa familiar e eu costumo trabalhar com dois fatores que são concorrentes e são convergentes. Empresa familiar e família empresária. Então, e eu já, quando eu sou contratada para prestar consultoria nesse nicho de serviço, eu coloco o seguinte: pela minha formação, pela maneira como eu entendo que as coisas devem ser, primeiro tem que salvar a família, depois o negócio. Porque se todos continuarem bem, eles sempre terão apoio uns dos outros para serem bem-sucedidos em outros negócios, em outras atividades. Mas se todos estiverem em conflito interno e houver uma dissolução e uma separação familiar por causa disso, às vezes é irreversível. Né? A gente pode ser família para sempre ou inimigos para sempre. E o nosso trabalho, eu acho que, no meu entendimento como psicóloga, é evitar os conflitos maiores. Não é evitar, é resolver. Porque tu não vai evitar conflitos. Evitar não temos como. Eles vão se apresentar. E se não houvessem os conflitos, nós também não teríamos muitas atividades que nós exercemos. Em todas as áreas, na clínica, na organizacional, na social, enfim. Né? Mas na organizacional, quando a gente fala de família é muito importante o nosso papel de definição de papéis. Eu tenho uma dificuldade muito grande em pequenas empresas que as pessoas separem o financeiro familiar do financeiro do negócio. Né? O caixa é o mesmo da família, é o mesmo que paga as contas. Não, se remunere, cada um pega o seu dinheiro e pague as suas contas. Porque senão, né? Não existe a família, existe só a empresa. A outra coisa, não é? Na empresa, não é o pai. É o presidente, o vice-presidente, é o diretor, é o gerente. E ali na empresa, tem que ser tratados assim. Então, é muito difícil eles entenderem que na empresa não é pai. Vem cá, meu filho. Né? Ele é o gerente. Ele é o diretor. A maioria dos diretores são doutores, né? Então, doutor fulano, nosso diretor, vai apresentar para alguém. O secretário vai anunciar ou alguém vai te chamar. O doutor fulano está te chamando, ou fulano, o diretor está te chamando. Seu fulano, senhor. Não se usa mais senhor nesse mundo, né? Não sei se vocês já viram, a geração atual não tem senhor. O outro dia, um diretor de uma empresa me disse assim, contrataram fulano ali, ele chegou aqui assim, o que tu quer que eu faça? Ele tem 60 e poucos anos, o guri tinha 20, foi lá e pergunta para ele, o que tu quer que eu faça? E ele disse, eu fiquei sem ação.
Eu disse, tu não perguntou tu quem? Aqui tu me chama de senhor porque eu sou sênior, né? Porque se ele vai ficar desconfortável sendo chamado por tu, pelo novo funcionário, ele que esclareça, né? Pode fazer de uma forma formal. Aqui na empresa nós temos uma hierarquia e eu prefiro que tu me chames de senhor. Ou então fazer uma brincadeira, né? Tu, para mim, não serve, né? Ou então assim, tu quem, cara pálida, né? Uma brincadeira que tu pode fazer. Mas não, as pessoas ficam incomodadas, as relações já ficam distorcidas e isso não é pontuado desde o início. Então, às vezes eu coloco isso dentro das organizações, definam os papéis. Coloquem os nomes nas pessoas. Chama de pai em casa, chama de pai no restaurante, chama de pai onde tu quiser. Mas na empresa, assumam os papéis. Porque isso dá para cada um a identidade profissional. Senão fica confuso. E muitos problemas vêm daí. Problemas, inclusive, de comunicação. Exato. Esse é um ponto muito importante que eu identifico bastante nas experiências que eu tenho tido, que é a falta ou a confusão da identidade. Quando a gente não tem clareza quanto a quem a gente é naquele contexto, o que a gente pode fazer, como é que a gente deve proceder, se perde, né? Se perde muito. Então, esse é um trabalho também que a gente precisa auxiliar, de definição e desenho de papéis, inclusive. Porque às vezes a organização ela pode ter muitos anos, inclusive, até. Tá aí já há 20 anos no mercado, ela foi acontecendo. 20, 30, 40. Né? Ela foi acontecendo, ela foi expandindo, ela foi tendo sucesso, porque nenhuma empresa fica 30, 40 anos no mercado sem ter sucesso, né? Mas não tinha essa estrutura definida. Não via a importância de se ter papéis definidos e claros e das pessoas terem identidade em seus fazeres. Porque isso muda realmente tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Para quem está no início, que é mais jovem da turma aqui, né? A gente sempre se preocupa assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu tenho maturidade para estar exercendo esse papel? A gente sempre está aprendendo, né? Exato. E é um desafio. Mas a gente tem que saber o que a gente quer ser quando crescer, né? Eu, felizmente, como na minha geração tinha meia dúzia de psicólogos, quando eu fui contratada como consultora, né? E várias vezes eu me questionava, será que eu tenho toda essa capacidade para estar falando com o diretor da empresa e dizer, não faça isso, né? Ou faça aquilo? E ele me disse, não tinha pensado assim, obrigado, né? Aí, numa outra decisão, chama a Zeila, né? A nossa psicóloga. Tá, mas ela vem participar da nossa reunião. Vamos lá, né? Quando eu me formei, eu já era consultora, porque eu comecei isso no meu estágio. Fazendo trabalhos que era de gente grande, né? Como não tinha gente grande, gente pequena fica grande, né? Então, quando a gente está na fase que vocês estão de desenvolvimento profissional e que eu já ultrapassei há bastante tempo, a gente se dá conta do seguinte: cada nova consultoria que te contrata é um novo aprendizado, né? Tu quer ser consultora no futuro, sênior, pleno sênior, né? Tu quer ter uma senioridade, tu quer ter um diferenciamento, enfim, tu tem que olhar para frente e pensar onde é que eu quero chegar. Porque a caminhada é longa, íngreme e precisa de muito trabalho e muito estudo, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, é um desafio, mas é um desafio gostoso. Porque significa crescimento pessoal, profissional, desenvolvimento. Quando tu pensa que tu está no desenvolvimento pleno, tu diz assim, agora eu quero sênior, né? E quando tu está no sênior, agora eu quero CEO. Agora eu vou ser, né? Top. E aí não vai ser só a psicologia organizacional que vai te levar lá, né? É todos os estudos que tu tiveste em muitas áreas convergentes que vão te levar lá. Porque só a psicologia não chega. Não é suficiente, né? Por isso que no nosso curso ali, vocês já fizeram, e a gente viu em outros episódios, ele traz os três áreas, né? Que são os módulos de psicologia organizacional, são o módulo de gestão de pessoas e o estratégico. Então, essa amplitude te dá, né, o teu domínio para que tu possa exercer a consultoria. E com as lideranças,
a tua posição é fundamental. Porque tu consegue parear com eles e eles te trazer qualquer assunto e tu poder conversar com eles sobre eles, mesmo aqueles que tu não conhece, que eles vão te colocar a par. Né? E isso aí vai te fortalecendo e vai te dando uma estrutura que te permite, né, chegar na consultoria top. Então, assim, ó, como vocês veem o futuro de vocês seguindo um caminho? Porque tu pode seguir o técnico, né, interna dentro de uma organização e chegar a um patamar de diretoria, né, e tu pode, né, optar, né, por um estratégico, consultor, porque a psicologia organizacional te permite tu ir por onde tu quiser. Como é que você se vê no futuro? Eu acho que quanto mais o tempo passa e mais experiência, né, venho adquirindo na minha vida profissional, eu percebo o quanto é importante nós investirmos o melhor das pessoas, o melhor que elas têm, Sim. né? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente foca muito, às vezes, vai fazer uma avaliação de desempenho, vai, enfim, vai fazer uma análise geral do teu time, vai focar muito naquilo que a pessoa tem que desenvolver, né? Nos pontos a melhorar. Mas, e se tu olhar pro outro viés, né? Para aquilo que ela tem de bom? Explorar aquilo, o potencial dela. Por que eu não posso pegar aquilo que ela tem de bom e melhorar ainda mais para fazer com que essa performance seja boa? Né? Por que a gente foca às vezes tanto no que ela tem que melhorar, no que ela tem que melhorar? E acho que o nosso olhar, né, com as pessoas, né, dessa maneira ajuda bastante, né? E gosto de instigar muito isso no dia a dia, né? Observa e colhe o que aquela pessoa tem de melhor dela. Isso vai fazer ela mais feliz também no trabalho, né? E alcançar bons resultados. Isso é importante. Quanto mais eu me envolvo com a consultoria, mais eu me encanto pelo trabalho de se fazer assim. Porque, estando externa, né, a gente consegue abranger muitas áreas de trabalho, de atuação, conhecer vários negócios, né? E eu acho isso encantador, porque cada nicho de negócio, cada área, né? O agro vai trazer características interessantes para a gente trabalhar, né? Desde o trabalhador rural lá do agro, seja ele, né, no cultivo da agricultura, da pecuária, né, de onde ele estiver, né? enfim, exatamente, até a indústria metalúrgica que a gente for atingir, por exemplo, né? Se a gente vai trabalhar com organizações de estruturas mais administrativas, enfim. Tecnológicas também. Bastante, né? As empresas de TI, elas realmente estão buscando muitos profissionais da nossa área também, para trabalhar com as suas pessoas e entender os rumos desse negócio também, onde é que ele vai dar, né? Eu entendo que a gente tem uma riqueza de conhecimento muito significativa. O aprender, ele é eterno, né? Eu acho que nós somos eternos aprendizes, realmente, assim, com a nossa profissão. Temos que estar abertos a isso, né? Para que a gente tenha realmente alcance sucesso e consiga levar as pessoas aos patamares que elas querem quando nos chamam para trabalhar com elas, né? Então, a consultoria externa, ela tem me trazido muito essa sagacidade, assim, essa vontade realmente de mergulhar cada vez mais nisso, porque a gente vê que tem muito, né? E a gente está falando aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Onde a gente já tem muitas coisas, né, culturais para a gente se envolver, muitos tipos de empresas, né, de nichos para a gente trabalhar, e Brasil afora, mundo afora, então a gente pode se contatar com outras culturas, que eu acho que isso é muito importante, muito rico também, né? Então eu me vejo realmente indo por este caminho, né? De poder estar abraçando realmente diferentes contingentes de organizações e de pessoas, né?
e de singularidades, enfim, aprendendo com eles e aquele aprendizado poder ir se disseminando a cada novo trabalho, a cada novo projeto, né? Enfim. E a gente vai levando esse nosso conhecimento e esse nosso fazer para todas as organizações públicas, privadas, não governamentais, não é? Regionais, nacionais, internacionais. Tem nada que nos limite, né? Claro que hoje, mais do que nunca, a gente precisa ter domínio do inglês para poder ter maior assertividade com as multi. Mas nada nos impede que a gente trabalhe com elas, né? Com parceria e com pessoas que falam ambas as línguas. Mas não é só isso, né? Por exemplo, nós temos aqui no Mercosul um mercado de trabalho que vai ser muito ampliado no futuro e não basta o inglês, a gente vai precisar saber o espanhol. Sim. Então, a gente quer ficar só no nicho Rio Grande do Sul ou a gente quer expandir? Aonde nós queremos chegar? Tu trabalha com uma multinacional. Nessa multinacional tu pode trabalhar aqui ou lá. Tu pode ser convidado para ir para lá, né? Quando no século passado, quando eu tive a oportunidade de ir para a Europa e não fui, eu ia ser uma das primeiras expatriadas, eu precisava urgentemente dominar o inglês, para depois a língua do local para onde eu iria. Mas era uma coisa assim que era urgente, e hoje não é mais urgente, tu tem que já começar desde a escola aprendendo. Então a educação corporativa visa também proporcionar aos seus executivos escola de línguas, coisa que antes não tinha, né? Então, quando nós pensamos assim, que nós entramos nas organizações com a consultoria, a gente tem que ver o que aquela empresa espera dos seus colaboradores. Eu não gosto muito do termo colaborador, porque quando tu está contratado, tu não colabora. Tu presta um serviço pelo qual tu troca por remuneração. Né? Mas tudo bem, ainda existe o termo e é muito usado. Me permite, Zeila, só complementar. Eu costumo dizer, tem a diferença do funcionário, do colaborador e do empregado. Sim. Isso já é identificação de papéis, isso já é dar identidade às pessoas que estão dentro desse contexto organizacional. Exatamente. E eu acho que isso faz toda a diferença porque consegue colocar cada um no seu devido lugar. Mas falando ainda assim do nosso preparo como consultores, a gente tem que pensar que o nosso alcance não é regional, né? Ele é global. Quando eu comecei na primeira turma, eu falava da globalização, falava do desenvolvimento do conhecimento, da rapidez com que as coisas iam acontecer, e todo mundo pensava assim, é visionário ou é maluca? E a previsão que a gente tinha que isso aconteceria em tantos anos e aconteceu na metade desse tempo. De 2000 até 2026 o mundo mudou de uma forma vertiginosa. Se tu não acompanha esses tempos, eu não poderia ter formado a turma de vocês a 26, né? Por quê? Porque quando eu penso nos alunos todos e vejo o desenvolvimento de vocês, eu fico encantado. Antes, um aluno que fazia o nosso curso ia levar 4, 5 anos para chegar onde vocês chegaram em 2. Não porque vocês não tivessem experiência anterior e já não tivessem uma longa caminhada. Mas os passos ficaram mais largos, né? Vocês estão chegando mais rápido onde vocês querem. A consultoria nos leva além. Isso tem a ver com a segurança. Sim. Né? Então vamos reforçar, acho que segurança. Em quantos episódios forem possíveis, né? Da segurança. Com certeza. Da segurança que o IDG nos traz. E isso é importante, esse é um diferencial. Né? Não é todo mundo que tem um lugar para ir, né? Para poder fazer essa troca com segurança, saber que vai ter uma escuta técnica, né, de qualidade, com experiência, né? Ou que vai ter um colega que está torcendo para que o teu trabalho dê certo, né? E vai te ajudar para que tu alcance o sucesso, né? E que vai ficar feliz com o teu sucesso, vai ficar feliz com os teus passos. Isso é genuíno, isso a gente sente, não é algo que precisa nem ser dito, né? A gente conversa no olhar e a gente sente. Se entende. E se entende. E eu acho que se
a gente consegue dar os passos largos é porque a gente consegue dar os passos largos de forma firme, né? Porque sabe onde quer chegar e teve boas referências. Como é que vocês veem os programas de desenvolvimento de líderes atuais dentro das organizações e fora delas? Acho que pegou num ponto bem interessante. Vai de cada contexto, vai de cada Sim. de cada segmento, de cada cultura organizacional, com certeza, mas não chegar com um processo pronto para a empresa é importante. Fazer um bom diagnóstico e entender qual é a dor daquela empresa é o primeiro passo, né? Não dá para chegar lá oferecendo Coca-Cola e daqui a pouco eles Machismo, né? precisam de Guaraná. Machismo, né? E tem que escutar. E escutar, modéstia à parte, a gente sabe fazer bastante, fazer bem. Fazer um bom diagnóstico, usar uma boa bom ferramenta, né? Então não tem uma receitinha de bolo e dizer assim, hoje em dia os líderes precisam de trabalhar a comunicação, né? Pode Isso ser é que óbvio, não. né? Não, mas isso é óbvio. A comunicação não é nem o líder, é toda a ou pode estrutura, ser que a dor daquele momento não seja a comunicação, eles estão com comunicação clara e eficiente dentro da organização, seja outra coisa, né? E eu acho que a resposta a como vocês veem os desenvolvimentos de liderança nas organizações como um todo. E aí eu falo, vou trazer uma resposta que as pessoas odeiam que psicólogo fala muito, depende. Depende, né? Depende, né? E eu vou estar se eu disser que existe um processo A mais B mais C e que vai chegar no resultado D, eu vou estar mentindo. Se de um setor para outro, às vezes já tem uma mudança significativa do que precisa ser trabalhado, imagina de uma empresa para outra, né? E eu tenho visto, assim, alguns programas de liderança já instituídos em algumas organizações, né? E a gente vê o quanto eles, embora seja, às vezes, o melhor que eles podem fazer, o quanto eles ainda são muito rasos, né? Muito nessa parte de desenvolvimento de pessoas. Às vezes, há uma preocupação muito grande com o desenvolvimento técnico, né? E porque olhar para pessoas e ter essa sensibilidade de entender quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver, isso é que vai fazer, na verdade, o desenvolvimento de uma liderança a nível, né, desse olhar mais humanizado e de pessoas, enfim. E eu vejo que as organizações vêm com algo muito pronto, às vezes já querendo que, na verdade, a gente direcione melhor, né, consiga ajudá-los a enxergar por que alguma coisa não está funcionando, se eles têm já alguma coisa de uma excelência tão grande não está funcionando. As organizações, elas têm muitas inovações em produtos, né? Mas poucas em processos. E nos processos humanos, por exemplo, né, nós que trabalhamos com a psicologia, as competências comportamentais, os programas de competência comportamental, eles são muito restritos a algumas competências. Sem fazer um mapeamento de quais são as competências comportamentais necessárias, como tu estavas falando antes, naquela ocasião, com aqueles participantes daquele processo. Né? Inúmeras vezes eu fui chamada para fazer um treinamento de liderança e já estava lá, é comunicação, é relações interpessoais, não sei o quê. E eu fazia um primeiro encontro com o grupo e eu dizia, não vou trabalhar com isso. Isso não é necessário agora. Agora, o mais necessário é trabalhar os conflitos que estão existindo entre departamentos, não é? É a liderança que não está correspondendo às expectativas, promete e não cumpre, aquelas coisas de, né? E de confiança, de confiabilidade. Mas isso eles não tinham pedido, tá? Eles não tinham pedido, mas quem foi que fez o mapeamento? As lideranças entregaram. Quem fez e elas entregaram baseado em que processo? Qual foi a metodologia que foi utilizada? Se nós não tivermos métricas, a gente não tem como apresentar resultados. Né? Então, aí começava todo o processo de novo. E o pessoal dizia assim, a senhora mudou tudo. Vocês querem soluções ou vocês querem mais do mesmo?
Aí, claro, né? A gente ganha porque a gente não tá lá para fazer mais do mesmo. A gente não tá lá só para ganhar dinheiro. A gente não tá lá só para fazer de conta, sabe? Uhum. A gente tá lá para fazer realmente acontecer, para mudar o que não tá bem, né? Uhum. E o que tá bem tornar Exatamente. melhor, aquilo que tu disseste, por que que tu só tem que ver os gaps, né? É, Olha os pontos fortes, exato. né? Para que ficar preso nos pontos fracos, né? E isso nos dá um alcance maior, porque apoiado nos pontos fortes, tu cresce mais rápido. Apoiado nos pontos fracos, tu vai ter passo a passo e vai demorar mais. E vai demorar mais. Não que a gente não tenha que cuidar, né? Mas um alavancamento de pontos fortes traz resultados mais rápidos e melhores. Uhum. Pelo menos nós trabalhamos assim. Eu não sei vocês como veem essa proposta. Uhum. Mas eu acho que é exatamente isso. É a gente conseguir entender. Eu sempre falo potências e fraquezas, né? Pontos fortes, pontos fracos. Vão potencializar aquilo que a gente já tem. Os gaps a gente já sabe, a gente conhece. Mas se a gente se deter a eles, é bem isso, né? A gente vai tá perdendo tempo às vezes. É. O ponto forte, bem trabalhado, potencializado, ele faz a mudança já naquele outro lado que precisa. Ele vem junto, né? Ele vai carregar, ele vai direcionar para um outro norteador melhor, né? Em algum momento vocês já se ativeram ao sofrimento do alto executivo? Ao estresse da cadeira que ele senta? Sim, eu tive uma experiência, Zeila, de consultoria interna daí, mas de poder dizer, hoje eu te digo, né, falando para o executivo, eu, eu entendo um pouco, consigo compreender o que é estar nessa tua cadeira e eu nunca ia querer estar nela. Porque é um papel extremamente difícil. Principalmente quando se ele é o fundador de um negócio. Porque as dores que ele tem, e ele não pode compartilhar com ninguém também. As dores que ele tem, o movimento que ele está vendo do negócio, tudo que ele já teve que inventar e reinventar, né? Sem poder trocar com ninguém sobre isso, é realmente muito desafiador, assim. Tem que ter uma estrutura daí realmente pessoal e psicológica muito boa, muito reforçada, para que essa pessoa consiga seguir ali avante com o seu ideal, porque muitas vezes o seu negócio é a sua alma, é a sua vida, é a sua essência que está sendo colocada ali. E é muito interessante quando a gente conquista esse espaço para poder fazer um trabalho também com a alta gestão, de sentar com ela e dizer: olha só, eu estou aqui cuidando das pessoas da tua organização, tu também é uma pessoa. Eu também preciso, né, te trazer algumas questões. Eu preciso que tu tenha também a confiança em trazer algumas coisas para que a gente possa trocar, né, com assertividade, porque esse papel não é fácil para uma alta gestão fazer, principalmente se ele é o que está no topo daquela pirâmide ali. Para ele, né, se abrir, entender que ele pode fazer isso, que ele também é uma pessoa que está ali e que ele também tem um processo de mudança a ser feito, que ele também precisa se olhar diante daqueles contextos, que ele tem que buscar sim o seu autoconhecimento e reconhecer que ele também tem fortalezas e fraquezas, é um papel difícil, um movimento difícil de se fazer, é um papel difícil de desempenhar. Mas é muito bacana quando a gente consegue fazer esse acesso. É muito bacana quando a gente consegue sentar e olhar de maneira assim, horizontal, né? Agora nós vamos conversar sobre isso, porque também é importante e porque reverbera, né? Tu é o ponto máximo dessa organização. As pessoas elas olham para cima e elas enxergam a ti. Então elas precisam ver aquilo que tu quer realmente que a tua organização tenha. Tu é a alma, tu é a essência e a cultura dela, ela vem de ti, né? Não é fácil estar nesse lugar. Acho que quanto mais no topo
estás a pessoa, mais difícil é se colocar em vulnerabilidade, né? Por isso, porque as pessoas idealizam algo sobre nós. Idealizam, conforme eu falei anteriormente, já idealizam algo do psicólogo, que é uma pessoa centrada, equilibrada, né? E que e que não erra e que não toma decisões que daqui a pouco se arrepende depois, que não fala daqui a pouco e depois, putz, não devia ter dito, né? E imagina para quem está num cargo de liderança, gerência, né? CEO, vice-presidente, presidente, deve ser desafiador, né? Porque por trás disso tem uma mãe, é um pai, é uma filha, é um filho, é um marido, é uma esposa, e que também passa por problemas como, assim como o estagiário, como o analista, como o assistente, né? Porém, com responsabilidades extremamente importantes. Como quanto maior o cargo, mais eu aconselho a se autoconhecer, né? Justamente por isso carrega um peso de ser exemplo, né? E buscar um suporte, eu acho, um consultor externo, um mentor, porque tem sempre alguém que tem mais experiência ou que é mais, que está na área e que tem experiência paralela e que pode trocar ideias, né? Mas tem que ser alguém de muita confiança e que se saiba que realmente vai manter aquilo que foi tratado de sigilo, né? E quem mais lida com isso é a psicologia, né? O sigilo é a nossa pré-requisito. Não tem como se fazer diferente. Mas assim, ó, pessoal, a gente poderia continuar falando muito sobre isso, mas só para colocar para vocês que a gente, dentro desses programas, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E sempre que nós formos consultados, nós vamos ter que fazer uma avaliação da organização que nos contrata e procurar atingir todos os níveis como psicólogos organizacionais, né? Uma coisa que nos facilita muito é que a gente tem fluidez dentro do ambiente, né? A gente, com o tempo, a gente adquire, né? Passe livre, como eu digo. Passe livre. Tu vai da alta cúpula até o último funcionário com a mesma agilidade e com a mesma liberdade, né? Um consultor bem preparado, ele é um facilitador dentro da organização para que as coisas fluam e a organização seja mais saudável. Mas é só o começo que nós estamos falando de alguma coisa sobre consultoria. A consultoria é muito profunda, muito mais ampla. E para quem nos escuta, né, que não está aqui conosco, mas que vai nos escutar e vai ouvir algumas das nossas propostas, o que nós fazemos é muito importante nessas organizações. E quando nós estamos lá, as pessoas têm mais qualidade de vida, têm mais saúde. E a empresa tem melhores resultados, eu não tenho dúvida disso. Né? Seja em qualquer nível que for, desde o operacional até o estratégico. Um psicólogo bem preparado, eu vou colocar o termo bem preparado, faz a diferença. Exato. E eu vou dizer outra coisa que eu não deveria dizer, mas eu sempre falo que as minhas crenças, né? Um psicólogo mal preparado pode fazer um grande estrago. Então, assim, ó, é bom a gente se encontrar, é bom a gente discutir, é bom a gente trocar ideias. Pode ser que vocês tenham ideias muito melhores do que as minhas e me corrijam se eu estou errado, porque muitas vezes a gente não... Ninguém de nós é dono da verdade. Mas eu estou sempre procurando, né? Obter o maior número de dados para que me dê as respostas melhores. Mesmo assim, gente, todo dia eu estou aprendendo. Em termos de consultoria, eu vejo hoje, por exemplo, que as empresas tecnológicas, as startups, têm outro perfil. Onde é que eu sou consultada pelos gestores e por aqueles que criam startups? No consultório. Por quê? Porque eles são em menor número, eles não têm, às vezes, na empresa deles mais que 4, 5 funcionários. E o que eles vão buscar? Eles vão buscar um reforço pessoal. Eles vão se fortalecer. E eles vão buscar com quem? Então, muitas vezes, no meu consultório, eles me dizem assim, eu ganho o dobro, né?
Eu faço uma consulta e ganho 2, porque tu entende de clínica e tu entende organizacional. Eu digo, mas é que tu é inteiro, nós estamos trabalhando a tua integridade, né? Isso mesmo. Então, a gente sempre vai ter clientes e vai ter pacientes, né? Como eu trabalho com humanista, são todos clientes. Porque eu acho que ninguém é tão paciente assim, que tenha tanta paciência, né? Para ficar, né? Sempre, né? Não, todos os meus serviços e as pessoas que chegam até mim é porque tem um motivo. A gente deveria se encontrar para tornar as pessoas melhores e o mundo melhor, né? Vocês não sentem isso quando vocês estão trabalhando? Exatamente. Né? A gente se sente muito melhor. Traz uma bagagem, um aprendizado diferente, um contato diferente. Né? Acho que isso que a gente procura levar para as pessoas de bem-estar e qualidade de vida, a gente acaba trazendo para a gente com o resultado do trabalho, né? Sim. É uma troca muito... enriquecedora, né? Muito demais. Eu vou ser super repetitiva em todos os episódios, né? Porque Sim. que privilégio que eu tenho de trabalhar com pessoas, né? Eu realmente gosto muito da troca. De novo, como eu cresço ao escutar o outro, né? Ele acha que tá sendo ajudado, mas ele nem sabe o quanto me ajuda também, o quanto é importante para mim saber que as escolhas profissionais que eu fiz ajudam outras pessoas. Acho que quanto mais eu me contato com a complexidade do ser humano, parece que mais a gente se apaixona por ela. Eu costumo dizer isso também. Bem assim, a né? gente não tem nem como explicar isso. Freud explicaria, a gente não consegue. Às vezes mas a pessoas me gente perguntam tem isso, né? esse sentimento. Tu não cansa? Eu disse, é uma coisa que nunca vai me cansar. Porque cada um que a gente toca e que melhora, a gente melhora junto, a gente cresce. E a minha idade, né, no crescimento não tem a ver com a idade, né? Não. Tem que ver com a maturidade. E tem que ver também, né, com a sabedoria que a gente adquire com o tempo. Só quem é sábio, quem sabe mais, quem assimila, aproveita, dissemina e cresce. Né? Porque quanto mais tu divide, mais tu ganha, né? Isso aí. Cada empresa que a gente vai, eu não tenho reserva de conhecimento. Se eu estou contratado para fazer uma gestão de mudança, eu vou entregar o melhor que eu posso. Tem que esconder o jogo, porque senão depois eles não vão te contratar de novo. Se eu esconder o jogo, eu não vou ter entregue o meu melhor e provavelmente não vou ser contratado de novo. Né? Então não tem porquê. Tu tem que dar o teu melhor aonde tu for e fazendo o que tu foi contratado, né? Ai, gurias, estou chamando vocês de gurias, são minhas colegas, não é? Foi muito bom a gente estar aqui hoje, né? E vamos nos encontrar outras vezes. E muitas vezes o nosso público vai assistir o nosso podcast com a presença de vocês e talvez de vocês com outros convidados também. Com mais né? convidados, É certo? Logo estaremos gravando novos episódios. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Carol. Né? Muito bom estar com vocês aqui. Maravilhoso. Até a Obrigada. próxima.